Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar o nosso quarto playlist aqui da disciplina, né? Com um assunto novo, que é estudar a hidrólise, certo? A reação química que os sais fazem com a água. Antes eu só vou voltar numa telinha que eu fiz aqui, né? Tô mostrando em todos os inícios de playlist, que é onde que a gente está na disciplina, né? Então aqui, reforçando, esse aqui é o quarto playlist, né? A gente fez um playlist inteiro estudando só sobre equilíbrio químico. Nosso segundo playlist aqui, o nosso segundo assunto da disciplina foi estudar os sistemas heterogêneos, né, que é reações que formam sais pouco solúveis. O último playlist que a gente acabou de estudar aqui foi estudar sistemas homogêneos, né? E a gente estudou as reações de ácido e base, ácido forte, base forte, fraca e tudo mais, né? Grau de ionização, fração da espécie, diagramas e tudo mais. E agora a gente vai começar a estudar esse assunto aqui, ó. Está dentro dos sistemas homogêneos, né? E esse assunto aqui é chamado de hidrólise, que é então a situação onde a gente faz uma solubilização de um sal, só que ele não só é solubilizado pela água, ele acaba reagindo com a água, entendeu? Então, deixa eu Isso aqui é só uma telinha para ter uma noção onde é que a gente está na disciplina. Mas aqui a gente vai começar então a estudar esse assunto, hidrólise, tá? Hidrólise é isso, é solubilizar um sal em água e o sal vai reagir com a água. Então, assim, ó, na cabeça de vocês, hidrólise ela tem que estar associado com reação química, certo? E não com solubilização, certo? Porque é isso que eu estou dizendo. Ó. O que é hidrólise? A hidrólise é quando o sal reage com água. Eu não estou dizendo aqui, ó, hidrólise. Hidrólise é quando eu solubilizo um sal, entenderam? Então é isso. Hidrólise é uma palavra que tem que lembrar vocês de reação química. E é isso. Bom, então, antes de... Como é que eu vou dizer? Antes de ir para qualquer exemplo, a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Eu acho que é interessante aqui lembrar, embora eu já tenha explicado isso, mas vamos ver rapidão aqui, né? Eu até separei, peguei um videozinho do YouTube que eu já usei aqui na disciplina, que é o que é o processo de solubilização de um sal, né? Primeiro, o que é um sal? Um sal é uma estrutura, né? Uma ligação química entre íons, né? Atração eletrostática entre íons. O sal na forma sólida, aquela que a gente enxerga com o nosso olho já, ele é um sólido iônico, a gente já estudou isso aí lá em Química Geral. E esse sólido iônico, ele é um agregado de íons, né? Sempre os íons se acomodam o mais perto possível um do outro, né? E sempre se acomodam de um jeito onde ele tenha uma maior quantidade de cargas opostas próximo a ele. Então a gente até estudou esses modelos aqui de acomodação dos íons, né? E a gente diz então que tudo isso aqui é um sólido iônico. Esse aqui é o sal na forma sólida. Quando a gente coloca esse sal na forma sólida, as moléculas de água começam a se aproximar do sólido, e a molécula de água é uma molécula polar, né? Então ela tem essa parte onde está o oxigênio é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então ele atrai a nuvem eletrônica para perto dele. Então esse lado da molécula aqui, do lado do oxigênio, ele é um lado parcialmente negativo. Já o lado oposto da molécula de água, ele é um lado parcialmente positivo. Então as moléculas de água, quando chegam perto de um sólido iônico, elas se orientam do jeito que mais lhe convém. Por exemplo, se uma molécula de água vai chegar perto de um ânion, ela chega desse jeito que está a animação aqui. Ó. Ela vai sempre aproximar do ânion, né, a parte positiva dela, cargas opostas. Já quando uma molécula de água quiser se aproximar de um cátion, ela vai se orientar desse jeito aqui. Ela sempre vai mirar para o lado do cátion, o lado negativo dela. E assim é o processo em que elas arrancam os íons da estrutura sólida, né? E esses íons começam a ficar rodeados por molécula de água. A gente diz que isso aqui é um processo de solvatação, certo? As moléculas de água retiram os íons lá e destroem aquela estrutura iônica que existia. Aquilo que o nosso olho enxergava, de tanto esse fenômeno aqui ficar acontecendo, isso aqui chega num tamanho tão pequeno, pode simplesmente sumir tudo, destruir toda a estrutura iônica. E aí o nosso olho não enxerga mais. Um íon rodeado por molécula de água, o nosso olho não consegue enxergar o tamanho disso, né? Isso aqui é muito pequeno. Isso aqui, esses íons aqui,
o diâmetro que a gente chama do íon, a gente até já estudou isso aqui na disciplina, né? Qual é o diâmetro dos íons hidratados, né? Isso aqui é uma grandeza de 5, 6 angstrom. Nossa, é muito pequeno, não chegamos nem perto de enxergar uma coisa dessas, né? Então, só quero lembrar isso aqui, porque isso aqui tem que ficar muito presente na cabeça da gente o tempo inteiro quando a gente está estudando hidrólise, né? Na real, então, hidrólise é colocar um sal em água e a água separar os íons. Só que aí é que vem o detalhe da hidrólise, né? Será que esses íons aqui não conseguem reagir com a água, certo? A questão é essa. Será que esses íons não reagem com a água, certo? É claro que esses íons aqui, eles não vão reagir com a água que nem tá a animação aqui, pessoal, tá? A animação aqui, ela tá mostrando o seguinte, ó, a solvatação dos íons pela água. Só que a gente tem que lembrar, que é uma coisa que não está nessa animação aqui, né? Quem fez ela não queria explicar isso, mas a gente tem que lembrar, você deve imaginar, que quando a gente tem água, vamos supor que fosse água pura, né? A gente sempre tem 1 vezes 10 na menos 7 molar de íons H+, oriundo da água, e a gente sempre tem também 1 vezes 10 na menos 7 molar de íons OH-, oriundos da água. Lembrem que a água reage com água, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, uma moléculazinha de água vem aqui, arranca um íon H+ dessa e incorpora nela. Então essa molécula de água acabou de virar o H3O+, lembram? Que é o íon H+. E aquela molécula onde ela perdeu o íon H+ dela, ela vira o OH-. Então a gente sempre tem um pouquinho de íons H+ na solução aqui, e sempre tem um pouquinho de OH- na solução aqui. Da onde que vieram o H+ e o OH-? Vieram da própria água. Então sempre eles estão lá. Tipo na animação aqui, eles não estão na animação, né? Mas não é porque não está aqui que eles estão lá. A pessoa que fez a animação não queria entrar nesses detalhes aí, né? Dá bem para ver que essa animação é para isso, ó. É para explicar a solubilização de sal, né? Entenderam? E aqui foi do cloreto de sódio, né? Mas, tá. E aí é que essa é a questão, então, da hidrólise, pessoal. Aqui só nesse desenho já vem a questão toda do assunto aqui, ó. Será que esses íons aqui não vão reagir, por exemplo, o Na+, será que ele não vai reagir com o íon OH- e formar uma base, por exemplo, que é o hidróxido de sódio? Será que esse cloreto, quando for sulfatado por água, será que quando esse cloreto encontrar um íon H+ aqui na solução, será que ele não vai reagir com esse H+ e formar ácido clorídrico? Entenderam? Essa é aqui a pergunta. E aí é que tá, já até vou responder para vocês. Se algum desses íons, ó, né, a gente coloca um sal em água, pode ser qualquer sal, isso aqui é só um exemplo, tá? Se a gente coloca um sal em água, a água sempre vai fazer isso aqui, vai solvatar íons do sal. E se o cátion reagir com a água ou o ânion reagir com a água, lembre, o cátion sempre vai reagir com o OH- da água, né? E os ânions sempre, se forem reagir, vão reagir com os íons H+ da água. Então, ó, se solubilizarmos um sal em água e o sal e algum dos íons, pode ser só um deles, né? Só o cátion ou só o ânion, ou os dois, se eles reagirem com a água, isso é a hidrólise. Entenderam? Isso aqui é a hidrólise, tá? Só que aqui dentro desse, até posso deixar a animação aqui, né? Depois eu volto no meu material. A gente pode, vamos pensar assim, ó, vou voltar o vídeo aqui, ó. O que é não? Tá, o que é o sal? O sal é formado por cátion e ânion, certo? Beleza. Da onde que vieram esses cátions aqui de um sal? Aqui está o exemplo do NaCl, né? Nós podemos até pegar esse exemplo aqui mesmo. Da onde que veio esse Na+? Certamente ele veio de uma... Pode ter ser um óxido, mas geralmente ele veio de uma base, entendeu? Então esses cátions aqui, normalmente eles vieram de uma base. E a mesma coisa dos ânions. Os ânions normalmente vêm de ácidos, certo? As bases, por exemplo, elas vêm de uma molécula... Ou ela é uma base iônica, que tinha o contra-íon OH-, ou ela era uma base formada por ligações covalentes, por exemplo, a amônia. Aí a amônia incorpora um H+ nela e vira um amônio, entenderam? Então, geralmente, esses cátions aqui eles vêm de bases. E os ânions geralmente vêm de ácidos, certo? Então, vamos pensar assim, ó, o que é o sal? O sal é formado por cátion e ânion, ligação iônica, beleza. Se os cátions vêm das bases e os ânions vêm dos ácidos, eu já posso dizer para vocês que a gente vai ter 4 diferentes tipos de sal, tá? Eu não estou falando em fórmula química do sal, eu digo tipo de sal, tá?
Então, o primeiro tipo de sal que existe é esse que está aqui ilustrado na animação. Esse sal aqui eu chamo ele de tipo Q. Ele é um sal do tipo em que o cátion veio de uma base forte, que aí vocês vão lembrar do que eu já ensinei a vocês o que são as bases fortes, né? É dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, lembram? Só que dos alcalinos terrosos ali, o família 2, né? A exceção é o magnésio e o berilo, né? Esses aí não são base forte. Então é isso. Por exemplo, o sódio é metal alcalino, né? Então, hidróxido de sódio é uma base forte. Então, esse sal aqui, vejam que o cátion ele veio de uma base forte e o ânion ele veio de um ácido. De qual ácido que vem o cloreto? Vem do ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um dos ácidos fortes que eu disse para vocês decorarem. Vamos ver se estão lembrados aí. Quais são os ácidos fortes que eu mandei vocês decorarem aí? É ácido perclórico, HClO4, né? O ácido sulfúrico, que é o ácido que tem nas baterias lá que eu falei, lembram disso? Depois tem o ácido nítrico, que é muito usado para fazer explosivos, e também o ânion nitrato, né, que é a principal coisa, para fazer fertilizante e tudo mais, tá? E falei ácido perclórico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, depois vem o ácido clorídrico, que é o ácido que tem no estômago, que daí que veio esse cloreto aqui, né? E junto com o ácido clorídrico, tem que lembrar que tem o ácido bromídrico e o iodídrico, né? Os três ali são dos halogênios na tabela periódica, né? A família 17 ali, o grupo 17, tá? Da tabela periódica. Vizinho ali dos gases nobres. Então, são aqueles três halogênios ali que formam ácido forte. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Então, eu disse para vocês decorarem 6 ácidos. Então, bem tranquilo, né? E é decorável mesmo, não tem... Senão tu vai saber assim, mas eu decorei ácido forte. Não queria decorar, mas tu vai pensar o quê? Eu vou dizer para ti que eles são bastante ionizáveis? Tá, tô te dizendo, só que tu vai ter que decorar quem são os bastante ionizáveis, sabe? Então, acaba sendo decorável mesmo, né? De quem são os ácidos fortes. Como são bem poucos, é bem tranquilo decorar. E aí, tudo que tu não decorou é porque são fracos. Pelo que eu já expliquei antes. Bom, então, deixa eu ir aqui, voltar para o meu assunto, que é o seguinte. Esse sal aqui, ele pode ser classificado do tipo sal oriundo de base forte e de ácido forte, entenderam? É isso aí. E aí, se eu pensar em classificar os ácidos desse jeito, dizendo da onde que veio o cátion, né, se era de base forte ou fraca, e da onde que veio o ânion, se era de ácido forte ou fraco, vocês vão ver que eu vou conseguir inventar 4 categorias, certo? Vai existir a categoria de sal oriundo de base forte e ânion de ácido forte, esse é um tipo de sal. Segunda categoria, a gente pode ter cátion oriundo de base forte, só que o ácido é fraco, entenderam? Terceira categoria é cátion oriundo de base fraca, né? E o ácido forte, essa então é a terceira categoria. E a última, né, que é a quarta categoria, seria o cátion oriundo de base fraca e o ânion veio de uma base fraca também, de um ácido fraco também, certo? Então, essas são as 4 categorias, né? Sal, posso explicar assim então, né? Duas das categorias, uma das categorias, tanto o cátion como o ânion vieram de base ou ácido forte, essa é uma categoria. Outra categoria seria tanto o cátion como o ânion vieram de bases e ácidos fortes, né? Fracos, aliás. Né? Então, ou o cátion e o ânion vieram de base e ácido forte, ou vieram de base e ácido fraco. E aí outras duas categorias ficam alternando, né? Ou o cátion veio de uma base forte e o ânion veio de um ácido fraco, ou ao contrário, o ânion que veio de um ácido forte e a base é que era fraca, certo? Então essas que são as 4 categorias que a gente pode classificar os sais, né? Todos os sais que tu imaginar aí na tua cabeça, eles vão se enquadrar em uma dessas 4 categorias. Não tem a quinta categoria aí, certo? E aí vocês vão perceber que é em cima disso aí que eu montei meu material, né? Então vou fechar esse vídeo aqui e a gente vai para essa parte aí então. Já sempre pensar dentro das 4 categorias o que pode acontecer na solubilização desses sais.